3 erros que você, psicólogo que está iniciando ou está em transição de carreira, pode cometer e pode te deixar mais inseguro aí nos seus atendimentos clínicos, pode provocar ainda mais insegurança aí nos seus atendimentos. Antes de falar sobre esses erros, eu vou me apresentar. Eu sou Iris, sou psicóloga, faço parte de um grupo de psicólogos que tem sede em gerar resultados positivos em seu paciente. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, já clica aí no sininho, já aciona o sininho, já me segue, para não perder nenhuma dica, porque diariamente eu vou colocar conteúdo aqui que pode te ajudar a se tornar uma autoridade na sua área e gerar resultados positivos aí para o seu paciente, tudo bem? Combinado? Vamos fazer isso? E que erros são esses, né? Na verdade, são 3 erros e tenho certeza que o último talvez você não tenha pensado e é muito tranquilo de resolver, então já fica comigo até o final para a gente tentar resolver esses processos, tá? O primeiro erro é não se atualizar tecnicamente. Gente, hoje em dia o conhecimento está na palma da nossa mão. Então é muito importante sim a gente entender quais são os principais casos que acontecem na clínica, entender deles antes de começar a atender. Então, se você não sabe quais são os principais casos clínicos, se você não tem a menor noção, por exemplo, do que é um transtorno de borderline, não sabe exatamente como que funciona, qual é a dinâmica de um transtorno de ansiedade, que existem transtornos diferentes de ansiedades, como tratar uma depressão, como tratar com uma pessoa que realmente está na iminência de atentar contra a própria vida, ou seja, que pode cometer um suicídio. Então, se você não conhece esses conteúdos, é importante você se atualizar antes de começar a atender. Então, não começa a atender agora, para um pouco, vai procurar, tem diversos artigos na internet que vão te ajudar nesse processo. Vai procurar conhecimento técnico, esteja tecnicamente embasado para poder fazer um atendimento assertivo. Isso para sua segurança e para a segurança do paciente também. Então, porque às vezes a gente pega um caso muito sério, se a gente não tem a sensibilidade de entender aquele caso, pode ser que a gente aí comprometa o tratamento do paciente, consequentemente, pode gerar resultados muito ruins, né? E não apenas resultados ruins na clínica, mas como um todo. Então é muito importante a gente se atualizar tecnicamente, sim. E a internet, ela oferece isso com maestria, gente. Então a gente consegue sim buscar artigos sérios na internet, consegue sim exercitar, entender conteúdos seríssimos na internet. Basta um clique, basta que a gente busque aí informações de locais adequados. Onde pode buscar essa informação? Gente, tem o PubMed, que publica artigos científicos relacionados à medicina, à saúde, etc. Então, o PubMed é um lugar bacana. Se você pode, até no Google Artigos, se eu não me engano, tem um local no Google Acadêmicos, o Google Acadêmicos também ele pode trazer aí conteúdos muito sérios e importantes que pode te ajudar aí no atendimento clínico. Então, gente, dá para buscar, não dá pra gente dizer que a gente não conhece, porque a gente não tem como comprar um livro. Basta que a gente busque informação aí na internet tem diversas informações que vão nos ajudar. Por onde começar? Pelo conteúdo onde a maioria dos casos clínicos vem, né? Que tipos de conteúdo que tipo de demanda na clínica a gente tem. Então, estude essas demandas, que eu acho que vai ajudar bastante, né? Eu acho que é um passo extremamente importante. Então, se você não conhece, por exemplo, transtorno de ansiedade, se você não conhece depressão, se você não conhece border, se você não conhece toque, talvez seja importante você parar, inicie os seus estudos na área e depois comece a atender. Eu acho que esse é um passo extremamente importante que a gente tem que dar às vezes, né? Dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Um segundo erro que a gente pode cometer, gente, pode parecer muito clichê, mas não é a falta de empatia. Se você não consegue entender a dor do... Se você não consegue entender a dor do outro a partir do que o outro entende como dor, se você não consegue entender o que o outro valoriza
a partir da perspectiva dele, muito provavelmente você não vai criar uma aliança terapêutica muito boa. Então é importante que você aprenda a criar essa aliança terapêutica de uma maneira bem assertiva, entendendo a dor do outro através da perspectiva dele. Pode parecer um exercício muito fácil, mas às vezes não é. Muitas vezes a gente não consegue entender porque uma outra pessoa, por exemplo, chegou na terapia e o sonho da vida dela é casar. E talvez você seja casado e não ache que seja tão importante assim. Mas para ela é. E por que é para ela é? Porque ela tem os valores dela, as perspectivas dela, o que ela aprendeu na vida, às vezes muito diferente do seu. Então, a gente precisa trabalhar essa empatia, começar a entender o outro através da perspectiva dele, para que a gente consiga fazer uma aliança terapêutica bem feita, tá? Porque às vezes a dor do outro pode parecer mínima pra gente, mas não é a gente que tá em processo terapêutico, é o outro. Então a gente precisa começar a entender o outro através da perspectiva dele. Então, por favor, gente, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer e que já virou uma palavra muito clichê e que às vezes a gente acaba não colocando em prática da maneira que a gente deveria é a empatia. Então, tenha o exercício de olhar a dor do outro pela perspectiva dele. Talvez você não entenda, mas às vezes a perspectiva dele é diferente da sua. Outro erro que você pode estar cometendo aí, que pode te prejudicar aí na sua segurança clínica, é a questão de você viver em isolamento profissional. Gente, é muito importante que você seja psicólogo e que você construa um vínculo com outros psicólogos, porque essa troca, ela pode ajudar bastante. Ela pode fazer com que você consiga lidar aí com algumas questões que às vezes você não trabalhou, às vezes vem um caso muito diferente daquilo que você conhece, você troca com outro psicólogo, isso vai te ajudar. Então, fazer parte de um grupo de terapeutas, de psicoterapeutas que trocam entre si, ajuda e muito no seu sucesso profissional, te traz muita segurança, porque muitas vezes você vai lidar com situações que talvez você não esperava dentro da clínica, e lidar com situações que talvez você não esperava, se você conseguir compartilhar essas informações, o erro do outro pode ser o seu acerto, o acerto do outro, enfim, pode ser o acerto de outra pessoa, enfim, essas trocas elas vão ajudando a enriquecer o trabalho, então faz com que você cresça profissionalmente assim de uma maneira muito, muito bacana. Então, entender esses 3 erros eu acho que já vai te ajudar e muito a se sentir mais seguro dentro do seu atendimento clínico. E eu vou aproveitar e fazer um convite, tá? Se você não quiser se manter em isolamento profissional, então já faça parte aí do grupo de psicólogos assertivos, que tem sede de gerar resultados positivos do seu paciente. Já acompanha o canal, que aí você não vai perder nenhuma dica, tudo bem? Então, quais são os 3 erros comuns que você pode cometer na clínica e que você pode estar cometendo e pode te deixar mais inseguro? O primeiro deles é o não ter o conhecimento técnico suficiente. Já falei que conhecimento a gente pode conseguir aí, tá na palma da nossa mão, através da própria internet. O segundo erro que a gente pode cometer aí e nem está percebendo é a falta de empatia. Então verifique seus valores, às vezes seus valores são diferentes dos valores do seu paciente, tá tudo bem, porém você precisa olhar o problema sob a perspectiva do seu paciente para você conseguir aí gerar resultados positivos nele. E o terceiro e último é o isolamento profissional, que, como eu falei para vocês, é facinho de resolver. Vem fazer parte do grupo de psicólogos assertivos que tem sede de gerar resultados positivos no seu paciente. Me segue em todas as redes, acompanha todos os vídeos, que diariamente a gente vai estar colocando dica em relação a tudo isso. Mas eu também queria fazer uma pergunta. Você já cometeu algum tipo desses erros? Já coloca aí nos comentários, que eu gostaria de saber. E se cometeu outros, fala pra mim que erro que você cometeu, que eu gostaria de saber
gostaria de trocar com vocês, tudo bem? Bora junto nessa. Até!